Vou até não dizer o nome, porque são muito interessantes, estão aqui até em Macaé também, e essas grandes empresas, uma dessas tinha 4% de afrodescendentes no seu conjunto total de trabalhadores. A outra tinha 1.700 funcionários, 34 negros, 0% em cargo de chefia. É possível empresas que estão acostumadas à diversidade internacional, têm planos de inclusão e planos de trabalharem no mundo inteiro, apresentarem uma forma de trabalhar num país com a população de 54%, como é o Brasil, de afrodescendentes, 84% na Bahia, e não ter um negro em cargo de chefia. Isso é um escárnio, é um absurdo, é uma coisa mais perversa do que o apartheid da África do Sul ou do que o regime de segregação de Jim Crow nos Estados Unidos. Porque é um racismo, e é a palavra que você tem que usar é racismo. É racismo. É um racismo que se nega, se esconde e que você fica quase impossível de combater. Então pegamos esses balanços sociais que estavam ali dando aquela sopa nos sites das empresas e fizemos representações ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Federal. Porque todas as empresas que trabalham na exploração do petróleo são concessionárias do poder público. E aí, para não fazer só no Rio de Janeiro, dentro de uma demonstração de solidariedade, fizemos nas 27 capitais e mais o Distrito Federal, pedindo que abrisse investigação pública, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público dos Estados. Com isso, acho que algumas empresas já começam a acordar. Já começam a procurar uns pretinhos aqui, uns pretinhos ali, especialmente com estágio. Isso deu certo nos bancos. Na Universidade Zumbi dos Palmares, lá, a Unipalmares em São Paulo, tem hoje, depois que os bancos foram processados pelo Ministério Público do Trabalho, a partir dessas representações, hoje tem 400 a 500 estagiários, alguns fazendo MBA concomitante, e dentro de um total de o Universidade Zumbi dos Palmares, são 1.300 estudantes, sendo que 87% são afrodescendentes e 58% de mulheres. Existem brancos, brancos, japoneses, orientais e até ciganos. Então, acho essas formas de mobilizar a sociedade, sem que ainda essas instituições virem réus, que chamam também de advocacia de combate. Na verdade, isso mobiliza o setor para que ele faça alguma coisa, fazer alguma atividade. Esse plano dos bancos ele tem tido muito sucesso. Esperamos agora que as petroleiras também, ali da história da África também, os clandestinos africanos e os quilombolas, que também ficaram só no papel. Professor Júlio César, há pouco tempo a gente estava vendo nos jornais que a antropologia no Brasil está em crise, ou seja, está sofrendo questionamento, porque a visão da sociedade brasileira era uma outra, não era uma sociedade que incluía quilombolas, que colocava a questão indígena, e colocava mesmo a questão do afrodescendente. Como o senhor vê isso, a situação da antropologia hoje em frente a essas questões? A crise da antropologia é apenas um reflexo da crise das ciências sociais, que certamente atinge as ciências jurídicas, todas as ciências humanas no Brasil. E como eu dizia antes, com relação às festividades da transmigração da família real, nós estamos focando cada vez mais, as ciências sociais estão aí, de certa maneira, canalizando energia para essas festividades do ano que vem, e nós estamos esquecendo que ela beneficiou uma pequena parcela da população, exclusivamente os eurodescendentes, os descendentes, especialmente das famílias portuguesas, que transmigraram também. Então, a transmigração da família real e a celebração dela faz parte dessa visão colonizada, ou essa visão da colonialidade que alimentamos no Brasil. Então, as ciências sociais, de certa maneira, cooperam com essa visão colonizada. E isso significa, por exemplo, quando perguntei a uma aluna minha sueca, que foi invadida pela Dinamarca, em um determinado momento da sua história, eu perguntei, imagine vocês fazendo uma festa de celebração da presença dinamarquesa na Suécia na época da invasão. Como é que seria o comportamento dos suecos? E a minha aluna sueca falou, impensável! Como é que a gente vai fazer uma celebração da invasão da Dinamarca ou da presença da Dinamarca na Suécia?
Eu falei, pois é, mas o Brasil é capaz de fazer uma festa de celebração da presença portuguesa e da família real transmigrando para o Brasil, o que recrudesceu profundamente a própria escravidão nesse momento. Então, o que é fundamental é a gente ressaltar que muitas destas festividades que estão aí nas agendas dos governos, elas sempre retomam a ideia de fortalecer uma cultura europeia, né, ou a presença europeia na nossa sociedade. Eu acredito que essa questão da colonialidade e o problema da mentalidade colonizada no Brasil só conseguirá ser superada com um combate muito forte. Um combate a todos os níveis. Um combate a todos os níveis. Só da história da África. Ela só vai acontecer, isso que você está dizendo, com a lei da história da África, da cultura afro-brasileira. Sem dúvida nenhuma. Resgatar esse tipo de conhecimento que está em cada município. Aqui em Macaé, por exemplo, as histórias dos escravos, do pessoal que era da maçonaria, que comprava escravos em Campos para libertar em Macaé, Quissamã. Esses documentos precisam ser resgatados para que a gente possa abrir a discussão da reparação pela escravidão. De tudo isso que a gente falou, cotas, mercado de trabalho, clandestinos africanos chegando na nossa costa até os dias de hoje, a questão dos quilombolas, tudo isso ela tem um tamanho estratégico menor quando você compara a reparação pela escravidão, que é o que o Instituto de Advocacia Social e Ambiental e parceiros, todos aqueles parceiros que quiserem vir, né, pretende deflagrar até agora o início do ano. A mesma receita, inquéritos civis públicos por todo o país, buscando, primeiro, definir o que é a reparação pela escravidão, que não é igual das tentativas anteriores que ocorreram, e normalmente visando uma questão de muito dinheiro, talvez pensando e comparando com a questão do Holocausto Judeu. Me parece que essa talvez miniaturizar a ideia da reparação, colocando uma reparação pela escravidão em cada município, ela vai ser menor e ela vai ser exequível. Eu acho muito importante isso que o senhor está dizendo, e o professor Júlio está ali atentamente analisando e conversando, o diálogo está muito bom. A gente vai partir para o intervalo para a gente voltar daqui a pouco, tá? Que o papo está excelente. A gente volta já já.